Olá, as inovações literárias, o que hoje é praticamente uma ordem, carece de consequências. Nosso entrevistado de hoje, o escritor Sidney Rocha, trabalha com uma literatura marcada pelo mundo atordoado pelas relações humanas, mas, sobretudo, inova na forma e na estrutura de seus romances, mantendo um consequente diálogo com a legibilidade, com a comunicabilidade. E a gente vai saber como isso é possível na entrevista com Sidney Rocha. Na Dica de Leituras, vamos falar de romance histórico, ao analisar os livros Segredo de Estado, de Jason Terço, e Traduzindo Hannah, de Ronaldo Vrobel. O Leituras começa agora, conversando com Sidney Rocha. Sidney, bom, vamos falar de sua literatura, né? O Matriusca, né? Que é o seu livro de contos, ele tem um aspecto curiosíssimo nesse aspecto dos seus contos, que é a construção dele, né? Ele busca uma construção, de certa forma, inovadora, meio que desafiando os certos preceitos da língua mesmo, né? A busca de termos novos, a busca de construções frasais novas. Quer dizer, como é essa construção? Vamos começar falando um pouco daí. Maurício, o Matriusca, eu tenho também uma aventura linguística em relação à literatura. Muito embora eu acho que a palavra, nesse caso de Matriusca, não seja o mais importante. Porque os meus personagens eu os prefiro com ação, ou seja, é mais a ação que define o meu personagem do que exatamente a palavra. Mas inovador não sei se tanto, viu? Porque essas experiências com a língua são tão antigas já. Você, por exemplo, algumas pessoas reportam em Matriusca que sim, há uma certa aventura e a poder grafar as palavras em minúsculas sempre e tal. Mas isso já vem sendo feito já há bastante tempo em literatura. Eu, na verdade, não pretendo inventar nada, porque não acho que seja bem possível na ficção se inventar muito depois de Joyce, por exemplo, né? O primeiro homem que escreveu uma metáfora assim, os teus olhos são uma lua, era um gênio. O segundo é só um idiota, né? Então, na minha pretensão não é criar. Mas é de fato, eu venho tentando, lógico que por inspiração joyciana, que é um dos autores que mais prefiro, criar também uma linguagem que seja o mais brasileira possível, mas o mais universalizante possível. Nesse ponto, às vezes é necessário experimentar algumas coisas. Em Matriusca eu consegui em alguns momentos, em outros momentos não consegui tanto, e a minha tentativa é fazer um livro que consiga o tanto. Agora, essa questão, esse é um diálogo permanentemente aberto, né? Sobre essa questão do que é regional, do que deixa de ser regional, quer dizer, onde é que se alia essa questão do regionalismo com a universalidade? Eu, particularmente, acho que não existe literatura regional. Mas como é que isso acaba dialogando na sua literatura? Eu também persigo essa uniformização dos sotaques no Brasil. Eu acho que existe uma literatura mais brasileira e menos pernambucana, menos cearense, menos gaúcha. Lógico que a gente vem, ou acreditou, ou concebe a literatura brasileira um tanto aos modelos das gerações, um tanto aos modelos dos ismos e daquilo, né? Mas, no meu caso, eu acho que essa sede de contemporaneidade, que vem ceifando e seivando também a literatura brasileira, tem incomodado os autores, principalmente os autores mais novos, vem se incomodando um tanto com isso. Mas a literatura, para mim, ela parte especialmente no meu caso, de que seja uma literatura do meu tempo. Ou seja, eu tento ser um escritor do meu tempo. E no meu tempo, conceitos como contemporâneo, o conhecimento imediato, a rapidez, a economia é uma das coisas que eu venho tentando assimilar e que talvez esse seja o sotaque mais importante na minha obra ou no que eu escrevo atualmente. Não quero dizer que uma outra obra seria igual. Mas não sou contra os sotaques na literatura, como não sou contra os sotaques no cinema, ou seja, não sou contra as características básicas do escritor e que ele se insira na obra e que seus personagens reportem especialmente o que ele sente, como Henry Miller dizia, que literatura é feito de vida, é feito na rua. Então é sobre essa literatura que eu quero discursar hoje no Brasil. Pois é, essa questão dessa proximidade com o cotidiano e com as coisas banais, né? Quer dizer, você no seu livro fala em sandal, doril e tal. Quer dizer, são elementos prosaicos ali do cotidiano, né? Mas, por outro lado, você busca, de certa forma,
aquilo que é a base mesmo do conto, que é o corte, a surpresa, né? Você, de certa forma, parar diante do inusitado de um determinado momento, que não chega a ser uma vida, mas um corte mesmo da vida. Quer dizer, como é esse trabalho também? Eu vinha pensando ontem sobre isso, que estou escrevendo um novo romance, vinha pensando nisso, que eu acho que eu tenho ou guardo ainda o ensinamento de dois mestres. Um é Quiroga, Horácio Quiroga, e o outro é o Cortázar. E esse conceito da esfera em Cortázar, na construção do conto, é algo também que eu acho muito importante que nós possamos registrar e até repetir mesmo a exaustão, ver se a gente consegue chegar perto. Eu estava pensando ontem que os contos, ou os meus contos, eu pretendo escrever não sobre uma emoção, mas sobre um pedaço de uma emoção em determinado tempo na cabeça do personagem. Então, algumas coisas que parecem meio abruptas são especialmente uma eternização daquele momento. Nesse livro Matriusco, nós vemos isso em alguns contos, ou seja, no universo feminino, algumas características muito sutis, que muito naturalmente, até mesmo algumas das mulheres se surpreendem quando leem. Poxa, eu não sabia que eu me vestia assim, eu não sabia que eu me comportava com a minha lingerie dessa forma e tal. Então, são esses pequenos intervalos de emoções no cotidiano que me agradam no conto. E isso tem a ver, sim, com os conceitos clássicos da construção do conto de Júlio Cortázar, por exemplo. Agora, na antologia Tempo Bom, na antologia Tempo Bom que você organizou para a Iluminuras, há um conto seu que ele, de certa forma, se aproxima àquilo, um conceito que foi muito difundido recentemente na literatura, que é a literatura da crueldade, né? Aquela, mas é curioso, porque não é a crueldade banalizada da literatura periférica que se faz hoje, né? A violência da coisa, né? É a crueldade contra os sentimentos mais profundos de um artista fracassado, né? Quer dizer, como é essa coisa de você buscar digamos assim, essa outra face da crueldade, né? Quer dizer, isso também está no cotidiano? Tá, se você está se referindo ao conto Ave dessa coletânea, está sim, tanto está que esse conto que faz parte desse novo livro também que estou entregando a Iluminuras, acho que esse ano ou ano que vem, esse conto Ave, tanto está inserido no cotidiano que é só a transformação de uma matéria de jornal. Só que também não estou inventando nada. As matérias de jornal, o cotidiano, a violência urbana, não é que a minha literatura vai auxiliar ou informar mais ao jornalismo, ou o jornalismo vai influenciar mais a minha literatura, não é disso. Estamos falando de substâncias completamente diferentes. Mas ela está tão emprenhada dessa coisa do cotidiano que uma matéria que, inclusive, comoveu muitas pessoas no Brasil e tal. Os leitores vão ver um pai que, de fato, resolve o destino das filhas de forma bem diferente. Essa contextualização nos meus contos, na tentativa de somente dar um final diferente àquele final que nós conhecemos no jornal. Muito embora em Matriusca eu não tenha a menor preocupação com a realidade, este conto é só e somente uma transformada no conceito matemático do que seria a realidade se houvesse um segundo a mais para as pessoas decidirem em relação às suas coisas. A gente toma algumas decisões em nossas vidas não são definidas por capítulos, são definidas por algumas evoluções que a gente vai tomando, nossos desejos, nossos medos. Então, se você esticasse um medo a mais de uma pessoa, ela tomaria uma decisão diferente. A minha preocupação nesse conto Ave era até onde eu posso esticar, e não era a violência, mas a resistência de um pai em relação ao destino das filhas. Se ele tivesse um segundo a mais, o que ele faria? Esse conto Ave é isso, é uma interjeição